Oi, gente, tudo bem? Salmo 46, versículo 1, diz assim: Deus é nosso refúgio e a nossa força, e sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Sabemos que o momento de aflição do ser humano é muito maior na face da terra do que os tempos de paz. Nós temos muita dificuldade sempre. Sempre nós vamos ter muito problema, porque a palavra de Deus fala que o nosso momento aqui na terra são momentos de aflição. Mas nem por isso Deus nega a sua providência e o seu favor, o seu socorro. Ele é a nossa força nesse momento. Porque se nós não tivéssemos munidos dessa força, nós não conseguiríamos vencer. Se não tivéssemos um Deus como o nosso Deus. Nós conhecemos muitos textos na Bíblia, muitos episódios na Bíblia de servos que passaram por vários momentos de dificuldade. Não vou pontuar todos, mas quero, a princípio, falar de Jonas. Jonas, todos conhecem muito a história de Jonas. E Jonas, por um ato de desobediência, Jonas foi jogado do navio para um alto mar. Porque o propósito de Deus para Jonas, o que Deus tinha falado para Jonas, é que ele partisse para a cidade de Nínive para pregar, porque aquele povo estavam vivendo uma vida errada, né? E Deus queria corrigir aquele povo, para que aquele povo voltasse para ele. E Jonas tomou a embarcação e em alto mar houve uma grande tempestade. E dentro da tripulação teve a suposição de que o mar estava bravio daquela maneira, a ponto da embarcação naufragar em alto mar, porque alguém tinha pecado contra o Deus. E esse alguém foi Jonas. E Jonas foi lançado no mar. Aí é que nós começamos a ver a providência de Deus. Deus começou a trabalhar ali, quando permitiu que esse peixe grande, monstro marinho, seja lá o que for, algo que engoliu Jonas no meio do mar. Mas vamos abrir um parêntese aí e pensar no seguinte: se esse peixe grande, por providência divina, não engolisse Jonas, Jonas ia morrer. Porque ele estava num lugar muito profundo. Ele ia afundar e não ia ter condição de sobrevida. Ele não ia ter condição de viver. Mas, voltando, o peixe grande engoliu ele e ele passou 3 dias dentro desse peixe grande. E depois ele orou dentro desse peixe grande. Eu imagino que devia ser uma coisa horrível dentro desse peixe. A aflição de Jonas deve ter sido muito grande. Um abismo, um lugar todo escuro, um lugar pegajoso, nojento. Jonas teve que ficar dentro daquilo dali. Mas ele orou. E a aflição dele em 3 dias se encerrou, porque esse peixe grande vomitou ele na beira da praia, na beira do mar.
E ali Jonas continuou fazendo a viagem, mas como Deus tinha pedido a ele. No caso, ele voltou, tomou outra embarcação para ir para Nínive. Porque o lugar onde ele estava era Tarsis. Era na beira do mar, mas era em Tarsis. Ele tinha que voltar para a terra que o Senhor tinha pedido que ele fosse pregar. Bem, houve um momento de aflição. E esse momento de aflição, eu não sei você, o tipo de aflição que você passa dentro desse abismo, dentro desse peixe grande. Tudo pode se configurar como um momento de aflição na sua vida. Seja por desobediência ou não, as aflições, elas acontecem. O problema é como você encaminha esse momento de aflição, esse momento de deserto, esse momento de caverna, como você queira chamar isso daí. O momento é como você faz. Jonas orou e apenas 3 dias ele ficou dentro daquilo ali, depois ele saiu daquela aflição. E você? Será que você já não passou dos 3 dias? Já não tem muito tempo que você está dentro dessa aflição? Não é momento de você se voltar para Deus, de perguntar a Deus se de verdade você não precisa de uma correção para poder você sair dessa problemática, desse abismo? Porque tem uns passos que tem que ser tomados. Depois que Jonas foi vomitado na beira do mar, na praia, Jonas ali tomou a decisão de voltar para tomar outra embarcação e de seguir para Nínive. Porém, você, depois que chegar lá na beira do mar, na beira da praia, não vai querer fazer uma casa para você, mora lá, porque você gostou daquilo lá. Aquilo que você pensou é melhor do que o que Deus tinha prometido para você, do que Deus tinha projetado para a sua vida. Não vai ficar lá, não faça uma casa lá, não veja lá como o seu paraíso, não veja lá como o seu lugar de descanso, porque depois que você passa por esse deserto, você vai estar em algum lugar. E esse lugar não é um lugar que você permanente, não é um lugar que você vai ficar. É um lugar que você vai decidir voltar e começar tudo de novo. Muitas das vezes nós ficamos estacionados no lugar aonde não é o lugar que é para nós ficarmos. Nós temos que tomar uma atitude, voltar para poder seguir a nossa viagem. O seu problema, o nosso problema, o tempo que você está vivendo, se já extrapolou, você tem que tomar atitude para ver o que fazer para você sair desse deserto. Mas até dentro desse deserto, dentro desse abismo, dentro desse lugar escuro, Deus está perto de você. Deus é a tua solução. Alguma coisa que você ainda não conseguiu, tem tempo que você está tentando, você está orando. Gente, às vezes o problema não se soluciona com orar. Porque se já tem tempo que você está dentro desse abismo, é momento de você buscar quem tem a solução para você. E é Jesus. Seu problema não é ficar pedindo oração a um e a outro. O seu problema é único e exclusivamente Jesus. Porque o salmista fala que Deus é o nosso refúgio. E em hipótese alguma, ele nega a força para atuar em nosso coração no momento dessa angústia, dessa dificuldade, desta aflição que nós estamos vivendo, desse mar bravio que está vindo contra nós. Ele não está negando a eficácia dele. Ele está te dando força. Toma posse dessa força. É a Bíblia que está falando, não sou eu que estou falando.
A Bíblia que está falando que você tem que tomar posse desta força. Esta força que vem de Deus. Porque Ele está pronto. Ele está sempre pronto para te socorrer. E vai ter uma hora que Ele vai lançar a mão dele e vai te tomar. Como Ele fez, não deixando você morrer quando você foi jogado dentro do abismo. Era uma providência dele. É difícil falar isso, mas o abismo que você entrou é uma providência de Deus. Agora, Ele te dá força. E essa força provém dele mesmo, para você sair desse lugar e ir para o lugar para onde você precisa de estar. Porque você não pode continuar a sua vida do jeito que está. Se você não tem conseguido resultado para aquilo que você está ansiando na sua vida, para aquilo que Deus projetou para você, é porque tem algo errado. Para, pense e comece e dá uma guinada nisso daí. Porque o seu problema é Jesus. Tenha um encontro com Jesus e a sua vida nunca mais será a mesma. Às vezes, há um engano de que nós passamos para o lado de Jesus e tudo já está resolvido. Não. Muitas situações vão se levantar em nossas vidas e nós vamos ter que buscar a força no poder de Deus para poder sair do problema, porque Ele é o nosso socorro. E depois de ter saído do problema, por favor, não estacione, não pare, dê continuidade, porque Deus tem algo para você ainda aqui na terra. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida ainda aqui. Você vai triunfar. Jesus morreu tão novo, tão jovem, para que nós vivêssemos, para nos dar vida, e vida com abundância, uma vida de alegria, uma vida de paz. Não quer dizer que nós não vamos ter momento de tristezas e de sofrimento, não. Mas a gente não pode viver uma vida toda em aflição. Nós temos que sair desta aflição, temos que sair daquilo que a gente colocamos nome de aflição em nossa vida e começar a viver com Deus e para Deus. Seja lá o que você está fazendo ou o que estão fazendo contigo. É hora de dar uma guinada e de dar um basta, porque o Senhor está pronto para te socorrer e você dá continuidade no projeto que Deus tem para você. Deus tem o melhor para a criatura dele. Por isso, Ele é o socorro presente, Ele é o socorro e a força, e Ele está sempre pronto a nos socorrer. E este socorro, gente, é no momento de dificuldade. Ninguém precisa ser socorrido por não estar passando por uma dificuldade. Alguém só é socorrido porque está vivendo um momento de dificuldade. E quando foi escrito isso na palavra de Deus, a intenção era essa mesmo, é de mostrar que nós temos um Deus que, ainda que as coisas aconteçam e nós venhamos cair dentro de uma armadilha, suponhamos dentro de uma armadilha, às vezes é difícil falar, mas é uma armadilha que às vezes nós mesmos preparamos, mas é uma armadilha que o inimigo prepara e Deus permite que nós venhamos cair nela, para Ele mesmo depois fazer com que a gente se erga, se levante, para a gente saber que Ele é Deus. Porque às vezes nós fazemos as coisas da nossa própria maneira, como Jonas fez. Queremos fazer as coisas da nossa própria maneira, dar o nosso próprio jeito nas coisas. E isso não dá certo, porque Deus quer que as coisas funcionem como Ele quer. Jesus fala que seja feita a sua vontade na terra como é feita no céu. Então, toma posse dessa palavra,
Que Deus te abençoe, que você saia disso daí. Sai disso daí, que isso aí não é o teu lugar. E depois que você sair disso daí, para a terra, para onde você vai, não estaciona lá ainda, porque lá também ainda não é o teu lugar. Ainda existe uma outra terra que você vai caminhar e lá você será bem-sucedido por conta da sua obediência ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe.